Olá, meu nome é Ricardo de Abreu Barbosa. Eu vou apresentar uma síntese da pesquisa que nós realizamos sobre a regulação da pesquisa clínica brasileira numa abordagem performativa, né? Nós estamos trabalhando com os pressupostos da teoria Torres, de Bruno Latour, Michel Calon, John Law. E esse trabalho foi um recorte da nossa tese de doutorado, que descreveu por meio da cartografia de controvérsias a dinâmica da remontagem da regulação da pesquisa clínica brasileira, né, a partir dos trabalhos legislativos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados entre o ano de 2015 e 2022. Tem um projeto de lei que está em andamento, com várias alterações que vão resultar num marco legal para a pesquisa clínica no Brasil. E nós então mapeamos as controvérsias em torno da instância ética da pesquisa clínica, o que envolve a estruturação, né, e os processos do sistema CEP e CONEP, que são os Comitês de Ética em Pesquisa e o Conselho Nacional de Pesquisa Clínica, que são ambos ligados, né, ao Conselho Nacional da Saúde do Ministério da Saúde. O trabalho foi realizado também com o professor Walter Batalha, do Brasil, e em orientação com o professor Harry Sminha, da Strathclyde Business School, da Universidade de Glasgow. Né? Então, iniciando aqui, né, o problema de pesquisa ele foi o de investigar como a abordagem performativa, oriunda, né, da tradição ator-rede, poderia contribuir para um novo significado de regulação. Que no trabalho aqui nós adotamos como sendo um artefato sociotécnico, ontologicamente dinâmico, e isso contrariando, né, as teses substantivas, especialmente das teorias institucionais, de que a regulação seria algo estático. Né? Nós estamos interessados no ex ante da regulação, ao invés de tomá-la como um conceito dado, um conceito acabado. E nós acreditamos, né, que as abordagens pós-estruturalistas, né, elas podem ajudar nesse avanço que nós julgamos ser necessário, porque ainda não é desenvolvida, né, uma teoria geral de regulação, né, que ajude nessa questão que nós estamos enfrentando aqui. E aí, para vocês terem uma ideia, né, da relevância do problema, existem várias teorias de regulação. Elas estão originadas desde a teologia, na biologia, na cibernética, nas ciências econômicas, né, no direito, na sociologia, mas até hoje não se tem uma teoria geral para resolver excessos ou deficiências da regulação. E isso é alarmante, por exemplo, nas teorias econômicas, por exemplo. Né? Nenhuma solução para o que deve ser regulado, né, quem regula ou quem controla o regulador, nós temos ainda presentes. Né? Então a gente tem com isso a oportunidade de ter ido até a teoria Torres para entender, né, o que vem antes daquilo que modernamente se toma por pronto ou acabado. Né? E aí nós identificamos que ontologicamente a realidade ela pode ser entendida como relacional, como processual, como heterogênea. E a regulação nesse caso ela seria então para nós um artefato resultante de relações entre redes de atores humanos e não humanos que vão se associar pela agência movida por controvérsias de interesse, modificando então essas entidades que ela pretende regular e ao mesmo tempo sofrendo influências dessas mesmas entidades, no efeito que nós chamamos então de performatividade. Falando um pouquinho sobre a abordagem, né, o paradigma, né, da performatividade, existem várias teorias de performatividade, né, incluindo as teorias de Austin, da Butler, da Karen Barad e do Michel Calon. Essas duas últimas são as mais importantes para o nosso trabalho, porque elas nos ajudam a entender os fenômenos, né, como por exemplo, né, quando analistas econômicos fazem previsões sobre o comportamento dos mercados, essas previsões elas geram um efeito performativo de influenciar o mercado, de modo que as previsões não tenham apenas um efeito declaratório, mas elas tenham também um efeito constitutivo ou também promulgador. Isso é o que o Austin trata. Né? Mas a Karen Barad, por exemplo, ela não se limita à performatividade ao campo da linguagem ou da comunicação. Ela vai entender a performatividade a partir de interações sociomateriais que vão combinar a agência humana e de objetos, tecnologias e outros artefatos, para também reconhecer aqui a dinâmica da realidade. Sobre a NT, né, um pouquinho falando da NT, a realidade aqui ela é heterogênea e ela se faz por redes de atores que vão se associar a partir de interações entre humanos e não humanos, objetos, quase objetos, numa simetria que nós chamamos de generalizada, absoluta.
E atores aqui não são entidades físicas, mas são fluxos, objetos, pessoas que vão se movimentar, constituindo então qualquer montagem de entidades heterogêneas. E a gente deve entender que a esfera humana ela não é desconsiderada na teoria torre-rede, mas a sua participação ela é um processo mais de um efeito de rede do que uma manifestação consciente ou isolada da vontade. Então, primeiro vem a relação, né? Depois vem os entes que se relacionam, né? Pensando agora nas questões metodológicas, esse é um grande desafio da teoria torre-rede, né? Operacionalizar a pesquisa. E aqui no trabalho, né, nós adotamos a cartografia de controvérsias, que foi criada também por Latour, pelo seu assistente Tommaso Venturini, italiano, no seu projeto Marcos Pol, lá na França. E aí seria necessário, né, descrever o trabalho das redes que se formavam, identificando as controvérsias, os actantes, as pontuações, né, e as translações de interesse que iam configurando e desconfigurando esse artefato regulatório. O trabalho, então, ele envolveu a coleta de documentos, notas taquigráficas de toda a atividade legislativa do projeto de lei que nós estudamos, tanto no Senado quanto na Câmara, mídias, publicações sobre o tema e esse mapeamento de controvérsias que foi feito, né, por meio de um software colaborativo que nós chamamos, que é chamado, né, Debate Graph. Ele é usado para mapeamento de questões complexas envolvendo políticas públicas e o modelo de cartografia utilizado ele foi muito parecido com aquele proposto pelo Clegg e Tureta, que trabalharam a cartografia no método anti-história. A base da cartografia, na verdade, ela está em Venturini, né? E o Rossenotti desenvolveu, o Clegg e Tureta aperfeiçoaram e aplicaram em um método específico, e nós trouxemos essas contribuições para aplicar aqui na regulação, né? Com relação aos resultados, né? Nós mapeamos 15 grandes controvérsias em todo o trabalho. Eu trouxe, né, para este trabalho apenas as controvérsias envolvendo as questões da demora da pesquisa clínica, né, supostamente aí advinda da regulação, embora essa mesma demora, né, ela foi uma solução para processos apressados que acabariam não protegendo os participantes dos testes clínicos. Então vejam aí a controvérsia já embutida, né? Depois eu trouxe controvérsias relacionadas ao consentimento dos participantes da pesquisa clínica, né, se mitigado, se um consentimento mais explícito, e os efeitos disso, né, e as configurações da nova estrutura do sistema CEP-CONEP, como se daria, né, a representação social dessas entidades. Então as minhas discussões elas foram em torno dessas três questões, mas o trabalho ele é muito mais abrangente, ele tem mais aspectos envolvidos, né? Como resultado, né, ao final, mapeando as controvérsias, eu fui identificando os atores redes que remontavam a regulação, que não era explicada por interesses representados apenas por vontade humana deliberada, né, mas por redes sociotécnicas de atores como documentos, institutos, regulamento, né, das casas legislativas, objetos, até anedotas, né? Então o projeto de lei, que ainda nem foi aprovado no Congresso, ele já gera efeitos performativos importantes sobre a regulação infralegal, que é vigente hoje no âmbito do CNS, e, por outro lado, agregados coletivos, grupos de interesse, a indústria farmacêutica, comunidade científica, associações de portadores de doenças raras, servidores do Estado, população em geral, todos, né, continuam envoltos em uma rede sociotécnica pela qual, né, a regulação nada mais é do que uma arena relacional de distribuição de poder. E ela vai se modificando freneticamente por atores de redes que são movidos então por essas controvérsias e precariamente, né, estabilizados por translações. Então eram essas as contribuições que eu queria dar. Espero que tenha ficado claro. Eu agradeço.